Existe um tipo de comunicação silenciosa que acontece todos os dias, mas que a maioria dos homens deixa passar despercebida: a forma como uma mulher o cumprimenta. À primeira vista, pode parecer apenas um gesto educado, social, comum. No entanto, por trás de um simples oi ou de um aperto de mão, podem existir mensagens sutis, carregadas de interesse, atração e curiosidade. O problema é que, quando não prestamos atenção, esses sinais se perdem. E é justamente aí que muitos homens erram, não por falta de oportunidades, mas por não saberem interpretar o que está acontecendo diante de seus olhos. É como se a linguagem silenciosa do corpo feminino passasse por nós como vento. Sentimos, mas não sabemos descrever. No estoicismo, existe um princípio fundamental: observar o mundo com calma e atenção, sem se deixar levar pelo impulso de reagir de imediato. Quando aplicamos essa postura às interações sociais, passamos a enxergar detalhes que antes ficavam invisíveis. Cada olhar, cada toque, cada sorriso e até a distância física entre vocês pode conter pistas sobre o que ela realmente sente. Neste vídeo, vamos explorar 4 maneiras pelas quais uma mulher pode cumprimentar você quando está secretamente interessada. Sinais que, se você não estiver atento, podem se perder no ar. E, mais importante, vamos entender como manter a compostura, interpretar esses gestos com clareza e responder de forma que fortaleça a conexão. Agora, vamos começar observando o primeiro e mais expressivo desses sinais: o olhar que acompanha o cumprimento. O olhar prolongado. Quando uma mulher está genuinamente interessada, o primeiro cumprimento não vem da boca, mas dos olhos. Esse olhar é diferente do contato visual casual que ela teria com qualquer outra pessoa. Ele dura um pouco mais, carrega uma intensidade sutil, por vezes, é acompanhado de um leve sorriso. É quase como se ela estivesse medindo você, mas de uma forma que entrega curiosidade e atração. Um detalhe importante: esse olhar prolongado não é apenas sobre a duração, mas sobre a qualidade. Há um brilho, uma suavidade ou até mesmo um pequeno levantar de sobrancelhas que indica receptividade. Mulheres que sentem interesse dificilmente conseguem esconder completamente essa expressão, mesmo que estejam tentando manter a compostura. Do ponto de vista estoico, perceber esse sinal exige presença total no momento. Não é sobre devolver o olhar de forma ansiosa ou invasiva, mas sobre reconhecer a comunicação silenciosa e manter sua postura. É como se você dissesse, sem palavras: eu entendi a mensagem. Exemplo prático: imagine que você chega em um lugar e ela o cumprimenta com um oi acompanhado de um olhar que se mantém por 1 ou 2 segundos a mais do que o normal. Enquanto isso, os cantos da boca se curvam levemente. Se você estiver distraído, vai achar que é apenas educação. Mas se estiver atento, vai perceber que ali existe um convite velado para continuar a interação. Essa consciência no momento é o que prepara o terreno para perceber o próximo sinal, que vai além dos olhos e envolve o espaço físico entre vocês. A proximidade física intencional. Quando uma mulher sente forte interesse, o cumprimento dela raramente é feito à distância. Ela encontra formas sutis de reduzir o espaço entre vocês, criando uma zona de intimidade que não se aplica a todos. Essa aproximação não é por acaso. Ela pode dar um passo extra quando fala com você, se inclinar levemente para ouvir melhor ou até posicionar o corpo de forma que os ombros ou braços fiquem mais próximos. Essa proximidade física transmite uma mensagem silenciosa: eu me sinto confortável perto de você. É um gesto que, no plano psicológico, indica confiança e, muitas vezes, desejo. Diferente de um cumprimento rápido e formal, aqui existe a busca por conexão, mesmo que disfarçada em naturalidade. Do ponto de vista estoico, perceber essa aproximação exige leitura de contexto e controle da interpretação. Nem toda mulher que se aproxima está interessada romanticamente. Por isso, é essencial observar se essa proximidade vem acompanhada de outros sinais, como o olhar prolongado do capítulo anterior. O estoico sabe que deve perceber sem criar expectativas irreais, mantendo a mente clara e a postura firme. Exemplo prático: você encontra uma amiga ou colega e, ao invés de ficar no espaço social de mais de 1 metro, ela se posiciona tão perto que poderia encostar levemente em você ao gesticular. Durante a conversa, ela não recua, pelo contrário, mantém essa distância reduzida como se fosse algo natural. Essa diminuição estratégica de espaço prepara o terreno para outro sinal igualmente revelador, que envolve a forma como ela usa o toque para reforçar o cumprimento. O toque leve e significativo.
Quando o interesse é genuíno, o cumprimento pode vir acompanhado de toques sutis, muitas vezes tão breves que passam despercebidos para quem não está atento. Pode ser uma mão que repousa rapidamente no seu ombro, um aperto mais demorado na sua mão ou até um leve deslizar dos dedos ao se afastar. Esses toques têm um propósito: criar conexão física e emocional sem ultrapassar limites. Na psicologia feminina, esse contato breve funciona como um teste silencioso. Ela observa sua reação, mede sua abertura e, de forma inconsciente, deixa uma marca sensorial que permanece na sua memória. Esse toque é carregado de significado, pois rompe a barreira do contato social e entra no campo do contato pessoal. Sob a ótica estoica, perceber esses gestos requer presença e autocontrole. Não se trata de reagir de maneira exagerada ou criar expectativas imediatas, mas sim de interpretar o gesto dentro do conjunto de sinais. O estoico entende que a clareza vem da soma dos detalhes, não de um único indício. Exemplo prático: no momento do cumprimento, ela segura sua mão um segundo a mais que o normal, olha diretamente nos seus olhos e sorri. Ou, ao dar um abraço, sua mão pressiona levemente suas costas de forma suave, mas intencional. Esses toques, mesmo discretos, são poderosos marcadores de interesse. E, muitas vezes, esses gestos de contato físico vêm acompanhados de um detalhe que revela muito mais do que parece: a maneira como ela sorri para você. O sorriso que vai além da educação. O sorriso é uma das expressões mais universais, mas nem todos têm o mesmo peso ou intenção. Quando uma mulher está realmente interessada, o sorriso que acompanha o cumprimento não é apenas um ato social. Ele carrega calor, autenticidade e, muitas vezes, um toque de vulnerabilidade. Esse sorriso se diferencia pelo tempo de duração e pela sincronia com o olhar. É aquele em que os cantos dos lábios se elevam de forma natural e os olhos brilham, formando pequenas rugas ao redor, o chamado sorriso de Duchenne, associado a emoções genuínas. Não é rápido ou mecânico. Ele permanece tempo suficiente para criar uma conexão emocional. Do ponto de vista da psicologia feminina, esse gesto é um convite silencioso. Ele transmite segurança, receptividade e uma abertura para aprofundar a interação. É como se, naquele momento, ela dissesse sem palavras: "Eu gosto de estar perto de você." Para o olhar estoico, o segredo está em não se deixar levar apenas pela emoção do instante. O sorriso pode ser sincero, mas isolado não é prova definitiva. O sábio observa o contexto, a postura, o tom de voz, a coerência com outros sinais. Ele aprecia o gesto, mas não se precipita. Exemplo prático: ela chega, te cumprimenta com um sorriso que ilumina todo o rosto, mantém contato visual constante e só depois quebra o olhar. Ou, ao se despedir, repete o mesmo sorriso caloroso, como se quisesse prolongar aquele momento. E é justamente na forma como o tom de voz acompanha esse sorriso que o próximo sinal se revela com ainda mais força: a mudança no tom de voz. Quando uma mulher está genuinamente interessada, o cumprimento não é apenas visual, mas também auditivo. O tom de voz muda, tornando-se mais suave, envolvente e com um ritmo levemente mais lento. É como se, instintivamente, ela modulasse a fala para transmitir proximidade e intimidade. Estudos na psicologia social mostram que, diante de alguém que desperta atração, as pessoas tendem a ajustar inconscientemente a tonalidade da voz. No caso das mulheres, esse ajuste pode ser percebido em timbres mais doces, pausas estratégicas e um leve alongamento nas palavras. Tudo isso cria um clima de exclusividade, como se aquele momento fosse só seu. Para o olhar estoico, perceber essa mudança é um exercício de presença. O homem que mantém a mente atenta consegue notar que não é a mesma voz usada para cumprimentar um colega ou um desconhecido. Ele registra o detalhe, mas sem se iludir, compreende que, para ter certeza da intenção, precisa observar padrões, e não apenas um instante isolado. Exemplo prático: ela te encontra e diz oi, de forma alongada, com um sorriso implícito, ou inclui seu nome no cumprimento, carregando a fala com uma entonação calorosa e quase musical. Esse tipo de saudação é muito diferente de um simples oi, tudo bem, que se dá no automático. E essa sutileza sonora se conecta ao próximo gesto, que, por ser mais físico, pode revelar ainda mais sobre o interesse dela. A proximidade física no cumprimento. Quando o interesse está presente, a distância entre vocês diminui, e não apenas de forma simbólica. No cumprimento,
Ela pode se inclinar levemente para frente, aproximar o rosto, ou até entrar discretamente no seu espaço pessoal. É um movimento quase imperceptível para quem não presta atenção, mas que comunica intimidade e abertura. Do ponto de vista da psicologia feminina, essa redução de espaço físico é um convite silencioso. O corpo humano tem zonas de conforto, e permitir que alguém invada esse território é sinal de confiança ou desejo de conexão. Mulheres que não têm interesse tendem a manter uma distância segura, enquanto as que sentem atração, consciente ou não, permitem, ou até criam, essa aproximação. No olhar estoico, perceber essa proximidade não é para inflar o ego, mas para compreender a linguagem sutil da interação. É sobre estar atento ao aqui e agora, sem criar expectativas baseadas em um único gesto, mas reconhecendo padrões que se repetem. Exemplo prático. Ela te cumprimenta e, em vez de estender o braço mantendo distância, se aproxima o suficiente para que vocês quase se toquem. Pode ser que seu ombro encoste levemente no dela ou que o rosto fique a poucos centímetros do seu. Esse momento cria uma sensação de exclusividade que raramente é acidental. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.